Irmãos e irmãs, prestem atenção, porque o que vamos falar hoje não é o que muitos querem ouvir, mas é a verdade que liberta. Quantos aqui já ouviram sobre Davi, o grande rei de Israel? Quantos já ouviram falar sobre Salomão, o homem tido como o mais sábio de todos os tempos? Pois bem, hoje vamos abrir os olhos para aquilo que poucos têm coragem de dizer. Vamos examinar as suas vidas, seus feitos e suas falhas, à luz da verdade, revelada pelo Messias, o enviado do Pai Celestial. Davi, o homem segundo o coração de Deus? Mas de qual Deus? Do Pai Celestial, que o Messias revelou? Vejamos. Davi foi um guerreiro sanguinário, que derramou sangue sem piedade. Tomou mulheres que não lhe pertenciam e traiu os seus próprios aliados. O caso de Batseba foi apenas a ponta do iceberg. Ele não apenas cobiçou a mulher do teu próximo, mas tomou para si a esposa de Urias, o homem fiel, e para encobrir o seu erro, tramou a morte desse justo. Segundo Samuel 11. E o Messias? Em vez de tomar o que não era seu, ele se entregou pelos outros. Em vez de destruir vidas para ocultar os seus erros, ele perdoava pecadores e lhes dava nova chance. Quando trouxeram diante dele uma mulher pega em adultério para que fosse apedrejada, ele não a condenou, mas disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eis a diferença entre Davi e o verdadeiro enviado do Pai Celestial. Salomão, muitos falam de sua sabedoria, mas esquecem que esse homem, apesar de construir um templo majestoso, se voltou para a idolatria. Sim, ele construiu altares a deuses pagãos, como Moloque, a quem se ofereciam crianças em sacrifícios. Ele tomou centenas de mulheres estrangeiras e se desviou para os caminhos das trevas. E mais, cobrou impostos pesados do povo, vivendo no luxo, enquanto o seu próprio povo sofria. Isso é sabedoria? Isso é justiça? Esse era um homem guiado pelo Pai Celestial? Quem aqui já foi enganado por uma história bem contada? Já ouviram uma versão tão repetida? Quando a verdade aparece, parece impossível de aceitar. Pois bem, hoje vamos falar sobre uma dessas histórias. Aquela que ensina que Davi e Salomão foram homens de Deus, que edificaram o reino santo e abençoado. Mas será que foi isso mesmo? Será que o Pai Celestial que o Messias revelou era o mesmo ser a quem esses homens serviam? Preparem-se, porque hoje a máscara cai e a verdade será exposta. Agora, irmãos, prestem bem atenção. Esses foram os homens exaltados pelo sistema religioso. Mas quando veio o enviado do Pai Celestial, o verdadeiro Messias, ele não construiu templos de pedra, ele não ergueu altares, ele não se assentou no trono dos reis. Pelo contrário, ele disse: o Pai Celestial não habita em templos feitos por mãos humanas. O Messias veio revelar um Pai diferente, um Pai que ama, que perdoa, que acolhe. Não um Deus sedento por sangue e sacrifícios, mas um Pai que deseja misericórdia e não holocausto. Enquanto Davi usava a espada, o Messias trouxe a paz. Enquanto Salomão oprimia o povo, o Messias dizia: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Enquanto os reis buscavam glórias para si, o Messias lavou os pés dos seus discípulos. Eis a diferença, meus irmãos. Eis a verdade que querem esconder. Davi foi exaltado pelo sistema religioso como homem segundo o coração de Deus. Mas eu pergunto, que tipo de Deus aprovaria tantas atrocidades? Sim, Davi, um guerreiro valente, venceu batalhas, conquistou reinos, mas com que métodos? Que justiça havia em suas ações? Agora, a escolha está diante de nós. Seguiremos os caminhos dos reis desse mundo ou ouviremos o chamado do Messias, o verdadeiro enviado do Pai Celestial?
A resposta está em suas mãos, pois o reino do Pai Celestial não é um palácio, não é um templo, mas está dentro daqueles que seguem em espírito e em verdade. Salomão, o sábio que se curvou às trevas. E se o pai foi corrupto, o filho não foi diferente. Salomão começou o seu reinado com promessas de justiça, mas logo mostrou sua verdadeira face. Seu reinado foi marcado por excessos de idolatria e exploração do povo. Primeiro, ergueu um templo majestoso. Mas a que custo? O povo foi escravizado para construir a sua obra faraônica. Homens simples, trabalhadores, foram forçados ao serviço pesado para levantar pedras de ouro para um palácio de luxo. Isso é liderança justa? E não parou por aí. Salomão se perdeu em sua ganância. Teve 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas estrangeiras, que o desviaram para cultos pagãos. Mas não foi só um desvio pessoal. Ele ergueu altares para deuses malignos como Moloque e Astarote. Moloque, o deus a quem sacrificavam crianças no fogo. Isso é sabedoria divina? Um rei que entrega o seu povo às trevas? E sabe como terminou esse reino de ouro? Com um fardo insuportável sobre o povo. Tributos e impostos pesados foram impostos. E depois de sua morte, o seu próprio filho disse: meu pai vos carregou com um jugo pesado, mas eu os tornarei ainda mais pesado. Salomão morreu como um rei caído, idólatra, escravo de sua própria luxúria e corrupção. Agora eu pergunto, foi para seguir os homens que viemos ao mundo? Para andar num caminho de guerreiros sanguinários, adúlteros, idólatras? Ou será que viemos para conhecer o Pai verdadeiro, aquele que o Messias revelou? O Messias não construiu templos de pedra, porque disse: o Pai Celestial não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não escravizou ninguém, mas libertou os oprimidos. Não exigiu sacrifícios de sangue, mas ofereceu amor e perdão. Enquanto Davi e Salomão governaram pelo medo, pelo poder, o Messias veio como um servo. Enquanto eles enriqueceram às custas do povo, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Enquanto eles levantaram espadas, ele mandou guardar a espada e pregou amor ao próximo. O sistema religioso exalta Davi e Salomão com referências, mas o Messias nos convida a olhar para o Pai Celestial, um único digno de ser seguido. Ele mostrou que a verdadeira glória não está no ouro dos palácios, mas na verdade do Espírito. Não está na força dos exércitos, mas na força do amor. Agora, cada um aqui precisa tomar uma decisão. Continuaremos a aplaudir os homens que serviram a um Deus que exigia sangue e poder? Ou abriremos os olhos para o Pai Celestial que o Messias nos revelou? O caminho está diante de nós. Um leva a opressão e a mentira, e o outro conduz à verdadeira liberdade. Não sigamos a sombra de Davi e Salomão. Sigamos a luz do Messias, o enviado do Pai Celestial. Eis a verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.